Que alegria ter você aqui, você está no canal SPFC TV Léo Jesus e este é o programa Léo Jesus, onde falamos totalmente de tricolor paulista. E vamos falar do empate do tricolor contra a equipe do Atlético do Paraná, jogando fora de casa. Vamos trocar uma ideia de mercado da bola, o São Paulo quer um ponta e precisamos conversar sobre Michael e Ferreirinha, são nomes cogitados, mas preciso atualizar vocês sempre com a verdade. Temos outros temas a tratar também que a gente vai começar depois da nossa vinheta. E antes um recado rápido da nossa patrocinadora, bora! E a nossa patrocinadora é a PagBet, ó que chique, uniformizado em tudo, hein? Pra você que tem 18 anos ou mais, certamente uma das melhores casas de apostas que existe na internet, pessoal. Clica no link que tá fixado no primeiro comentário, lá você encontra vários esportes, o que você não encontra é burocracia. E ó, facilidade na aposta, a partir de R$1 você pode apostar, repito, vários esportes, a minha sugestão é sempre futebol. Vamos a um combo do Campeonato Brasileiro, as vitórias do Flamengo contra o Santos, Cuiabá contra o Vasco e do Tricolor contra o Cruzeiro. Se você apostar R$100 nesse trio e der bom, R$ 567,21. Essa é uma sugestão, você pode fazer jogo avulso, você pode fazer outro esporte. Na PagBet tem uma gama enorme para você lá, aproveite as vantagens, clica no link fixado no primeiro comentário e se acertar, se acertou, meu irmão, na PagBet, acertou, tá pago. Bola na PagBet. PagBet, acertou, tá pago. Quero começar com interatividade, já perguntando para vocês no empate de São Paulo e Atlético do Paraná. Para você, quem foi o melhor jogador do São Paulo? Deixa aqui nos comentários e participe da nossa interação aí, tá bom? Vamos trocar uma ideia já sobre esta partida de São Paulo e Atlético do Paraná. O São Paulo agora bate um recorde histórico, jamais na sua história. O tricolor paulista ficou 15 jogos sem vencer fora de casa. Com o empate, o São Paulo completa, portanto, o seu 15º jogo. Análise da partida, acho que um jogo brigado mais do que jogado, como tem sido, na verdade, a maioria dos jogos do futebol brasileiro. Isso não é específico do São Paulo. Ponto positivo, gente, postura de mais de 90% aí do time do São Paulo, muito diferente do jogo contra o Palmeiras. Futebol faltou. Eu admito, não gosto, mas admito faltar futebol. Eu não admito faltar postura como foi no clássico, trágico inclusive, do meio de semana. São Paulo pelo menos que brigou bastante. E por que eu coloco em 90% dos jogadores do São Paulo? Porque tivemos dois caras em campo que para mim estavam na mesma sintonia do meio de semana. Não consegui compreender a partida do Diego Costa e a partida do Natan. Eu não estou falando só de erros técnicos, erros táticos, que são jogadores limitados mesmo. Estou falando de novo de postura, de sintonia, de responsabilidade na marcação, de responsabilidade quando tem a bola. Aqui já falando mais do Natan do que do Diego Costa especificamente. E o Diego fez uma outra partida muito ruim. Dorival Júnior mudou alguns jogadores, você percebe que no setor do meio de campo ele tentou um time mais competitivo. Quando ele vem, claro, Pablo Maia voltou, não tinha a possibilidade de jogar contra o Palmeiras, mas aí ele faz Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor. Me pareceu que a intenção era combater mais no jogo e acho que nesse sentido a coisa deu certo. Se faltou ao São Paulo qualidade, competitividade, o time realmente conseguiu corresponder. Pontuação, gente, o São Paulo vai para 39 pontos. Na teoria, 6 pontos para não cair. Na prática, acredito que mais 3 salva. Mas é claro, fazer aí os 45 pontos, o São Paulo deve conseguir isso. Se você pensar em termos dessa pontuação, o ponto no Sul é um ponto valorizado. É difícil jogar contra o Atlético do Paraná lá, é difícil em qualquer circunstâncias trazer um ponto. Quando você pensa em o fato do São Paulo não ter ganhado mais uma fora de casa, é claro que isso incomoda e incomoda bastante, tá? Então, assim, uma partida mais brigada do que jogada. Quero elogiar aqui como ponto positivo a boa partida do Pablo Maia. Não só pelo gol, mas por essa consistência que deu ao sistema defensivo do São Paulo. Até na distribuição rápida de jogadas também, começando ali pela primeira linha de marcação do São Paulo. O São Paulo sai mais rápido quando tem o Pablo Maia. E destacar também a grande partida do Alan Franco.
Se eu tenho muitas críticas ao Diego Costa nesse jogo especificamente, ao Alan Franco só tem elogios. Um jogador que, pelo menos neste jogo, por meritocracia, tem que ganhar aí pelo menos a posição do Diego Costa entre as opções. Não consegui entender muito bem o Beraldo fora. Não sei se o Beraldo sentiu alguma coisa, pelo menos nada foi falado nesse respeito. Não entendo. Beraldo fora em um... Se tivesse, por exemplo, Arboleda e Ferrarese, o Beraldo fora, tá testando uma possível zaga para o ano que vem. Agora, com Diego Costa e Alan Franco, o Beraldo fora, eu não consigo compreender, tá? Mas, de repente, são testes que o Dorival tá fazendo. Mas quero destacar a boa partida do Alan Franco, que para mim foi o Tug Life da partida. A quem tá chegando hoje, o Tug Life é o melhor em campo, que é aquela pergunta que eu te fiz no início, tá? Pra você, quem foi o Tug Life? Pra mim, apesar do gol do Pablo Maia, boa partida que eu faço questão de destacar, pra mim, Alan Franco. E este tema, gente, de São Paulo não ganha fora, foi praticamente o único tema abordado na entrevista coletiva, ou em 90% dela, e o Dorival falou sobre isso, separei 2 trechos aí. Boa noite. Boa noite, Dorival, Gabriel Herber da Cidade. São Paulo hoje chega à 15ª partida sem vitória fora de casa, então entra para recorde negativo da história do clube. Como trabalhar daqui para frente para que isso mude e principalmente como foi a semana trabalhada agora, após uma derrota por 5-0 para o rival, colocar trabalhar o psicológico dos atletas para vir aqui fazer um jogo tão intenso como foi o jogo de hoje aqui? E não sou como uma desculpa, tá, mas nós temos decidido uma vaga em competições, quer sejam nacionais ou sul-americanas, desde a minha segunda partida aqui no clube. Então, a estreia contra o América Mineiro, fazemos na semana seguinte já a primeira partida, a segunda partida contra o Ituano fora de casa pela Copa do Brasil. Na semana seguinte a gente já sai com relação à Sul-Americana e assim vai. Então, nós não tínhamos fôlego para 3 competições ao mesmo tempo. Queira ou não, uma competição ela se viu pressionada de alguma maneira. Porém, os resultados em casa foram muito positivos. Nós fizemos jogos muito bons fora de casa, em que detalhes nos tiraram vitórias. Então não vou ficar aqui obcecado pela vitória fora de casa. Eu quero que a equipe continue pontuando. Nós tínhamos 2 competições que nós jogamos elas com reais possibilidades de estarmos nas finais. Em uma delas nós chegamos, em outra fomos desclassificados pelos pênaltis da equipe que foi ontem, no dia de ontem, se saga campeã. Então, foram jogos assim, muito importantes, decisivos, o que nos tirou possibilidades, de repente, de fora de casa, estarmos totalmente focados naquilo que precisávamos. Foi um risco, corremos, acredito que não estejamos errados, a diretoria participou de todas as decisões que nós tomamos, e eu acho que foi muito saudável para o clube que conquistou uma competição que não possuía. Nós estamos agora totalmente ligados e focados nesses jogos finais do Campeonato Brasileiro. De repente, caso venha acontecer, se não, infelizmente, esse número vai aumentar, mas nós vamos fazer a pontuação que nós precisamos para melhorar a nossa posição no campeonato. Esse número, ele naturalmente preocupa, não valorizamos tanto quanto todos falam. Para mim, o mais importante é que tenhamos a postura que temos tido nas partidas fora de casa, assim como jogamos em casa, com a segurança, com o equilíbrio. Em muitos momentos aqui dentro, um jogo muito difícil, contra um adversário complicadíssimo, nós tivemos essa postura. Em outros momentos, o Atlético, naturalmente, acabou sendo um pouco superior. Aí nós temos o quê? Algumas verdades indiscutíveis, mas algumas omissões também. Acredito até que bastantes, tá, Dorival? Claro, o foco nas Copas, evidentemente que tem um peso nessas 15 derrotas ou não vitórias do São Paulo, na verdade, 15 jogos sem vencer fora de casa. Eu concordaria na totalidade com o Dorival se estivéssemos falando de 8, de 9, né, jogos sem vencer. 15 não dá para você colocar no foco das Copas. O São Paulo foi muito mal, vai muito mal fora de casa no Campeonato Brasileiro, não é só por causa dos focos nas Copas. E ainda discordo do Dorival quando ele fala que vários jogos o São Paulo jogou um bom futebol, merecia um resultado melhor fora de casa. Poucos, hein? Vou lembrar do jogo contra o Corinthians, primeiro tempo, sobretudo em Itaquera, um grande jogo. Eu acho que o São Paulo tem alguns jogos pontuais que atuou bem fora de casa, primeiro tempo contra o Grêmio, você entende? A gente tem que ficar buscando momentos de jogos fora de casa, de resto eu acho que está muito mais atrelado à postura do clube
né? A postura do time, do elenco, falta de atenção, falta de entrega. Não acho que é só foco nas Copas, tá? E também, Dorival, há uma insistência na maioria dos jogos de jogar de uma maneira que para mim você insiste fora de casa que não dá resultado, que é o famoso cozinhar o adversário, ficar tocando aquela bolinha para trás, chama o goleiro, atrai o adversário, aí dá aquele chute, aquele toque de bola lento. Para mim, a persistência nisso também diz muito. No Morumbi, o São Paulo joga totalmente diferente. O São Paulo é vertical na maioria das vezes, tenta agredir mais o adversário, marca com linha mais alta. Então, acho que teve algumas verdades na sua fala e outras omissões também. Acho que é melhor encarar a realidade e entender que o São Paulo precisa melhorar o seu nível de futebol para resultar melhor. Não dá para colocar no acaso, no foco das Copas somente não, tá? Pelo menos na minha opinião. Claro, quero saber a opinião da galera aqui também nos comentários. E por falar em jogo dentro ou fora de casa, um dos jogos no Morumbi ou dentro de casa seria contra o Red Bull Bragantino no dia 8 de novembro. Esse jogo não acontecerá no Morumbi, tá? Existem shows na proximidade, aliás, show de altíssima qualidade, Red Hot Chili Peppers, no dia 10, esse jogo é no dia 8, então São Paulo não conseguirá jogar no Morumbi. E depois tem da banda RBD lá também, dias posteriores, então por causa desses shows, o São Paulo não poderá jogar no Morumbi. Arena Barueri, Allianz Parque e até a Vila Belmiro são estágios hoje verificados. Eu não jogaria no Allianz Parque de jeito nenhum. Nós já temos um histórico de contusões que, se é por coincidência da grama sintética, para mim é da grama sintética, mas ou é maldição, seja lá o que for, eu acho que é motivo suficiente para não jogar mais no Allianz Parque, tá? Já basta ter que jogar lá contra o Palmeiras, por espontânea vontade eu acho que não. Vila Belmiro, pouca gente cabe lá, né? Vila Belmiro não tem capacidade nem para 15 mil torcedores, então agradaria, aí tem a coisa bacana de agradar o torcedor da Baixada Santista, mas acho que o São Paulo sairia no prejuízo. Arena Barueri pode ser uma opção. Rivalidade à parte, gente, eu vou falar um negócio aqui que talvez eu vou tomar algumas broncas aí, né? Eu não sei como que é essa rodada, se o Corinthians joga em casa ou não e se haveria negócio. O estádio de Itaquera não seria uma boa para o São Paulo nesse momento? Está na capital, já que não tem o Pacaembu pronto ainda. Você tem Itaquera, embora a grama lá é mista, mas uma grama mista é muito diferente de uma grama sintética. Nunca houve problema do São Paulo de contusões ou suspeitas de que seja por causa do gramado. Eu tentaria esse jogo em Itaquera. Sei que é polêmica a minha opinião. Claro que quero saber a sua nos comentários, né? Aliás, o futebol é sempre uma coisa à parte. Mas ele nunca será só futebol. Então esse é um dos quadros do nosso programa. Eu quero trazer aqui para vocês uma imagem muito bacana do filho do Felipe Melo, lá no time da base do Fluminense, fez um gol e o Felipe Melo invadiu ali o setor perto do campo para abraçar o filho. Muito legal, nunca será só futebol. Coloca essa parte aí. Muito legal, né, gente? Esse quadro a gente traz coisas bacanas sobre o futebol, nem sempre do São Paulo. Felipe Melo ali, o Pitbull invadiu o campo, né? Acho que é muito legal, né? O futebol vai sempre trazer uma emoção a mais. Achei muito bonita essa cena, espontânea, né? Proibida, mas bonita, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos de mercado da bola. Quero falar primeiro do Ferreirinha, tá? O São Paulo gostaria de contar com Ferreirinha. O Dorival Júnior gosta do jogador. O Ferreirinha já está com 25 anos, daqui a pouco já começa a ser chamado de Ferreirão, né? De Ferreirão. 25 anos, tem contrato com o Grêmio terminando no final da próxima temporada, então começa uma pressão ao Grêmio, que sempre fala em 40, 50, 60 milhões para negociar o Ferreira, mas daqui a pouco começa a poder fazer pré-contrato com qualquer clube, São Paulo ou qualquer outro clube no meio do ano. Então, ele tá na lista de jogadores que o Dorival coloca como sugestão de nomes, é real, tá? O Ferreira tá por lá. Eu vou dar minha opinião. Não estaria na minha lista. Por que eu falei? Era Ferreirinha, já tá quase virando Ferreirão. Uma grande promessa, demonstrou realmente um início muito promissor, mas com o passar do tempo colecionou lesões
e jogos mais apagados quando esteve do que efetivamente aquilo que prometia. Então a expectativa e realidade do Ferreirinha eu acho que teve uma queda drástica, tá? Não traria para o São Paulo. Mas a informação que te interessa, o Dorival Júnior gosta do jogador, tem interesse. O Grêmio, a princípio, ainda é bastante relutante em diminuir esse valor, então a menos que o Grêmio, São Paulo deve procurar para entender, tá? A menos que o Grêmio aceite uma proposta muito abaixo ou uma troca de jogadores com risco de perder, poderia rolar negócio, mas hoje ainda é muito difícil. Quando vai se falar em Ferreira, o Grêmio não abre mão, o Grêmio quer 30, 40, 50 milhões aí de reais, o que o São Paulo não pagaria. E repito, eu não sei a sua opinião, eu não iria mais atrás do Ferreirinha. Motivo, vou repetir aqui também, expectativa e realidade muito longe do que esse jogador prometia, do que ele conseguiu, tá? O outro jogador é o Michael, esse sim eu acho interessantíssimo para o São Paulo, situação que eu prometi para vocês averiguar, continuo, tá? O Michel voltou a jogar, tá, gente? Nessa sexta-feira ele jogou normalmente pelo Al Hilal, teve aquele problema com o Jorge Jesus que poderia ajudar aí numa possível saída. Só que os caras têm muita grana, né? E o que se fala agora é que eles não vão abrir mão, que não emprestam o Michael, a princípio é isso que os setoristas estão falando, e que o valor mínimo para tirá-lo de lá é 40 milhões. Se não for através de um empréstimo, se eles não mudarem isso daí e quiserem mesmo ou 40 milhões ou nada, aí o São Paulo não vai conseguir trazer o Michael, né? O salário dele não é um problema, mas tirar esse dinheiro de maneira à vista, que é normalmente como eles gostam de negociar por lá. Quem tem grana, meu irmão, tá pouco se lixando para quem tá chorando para negociação. É assim, ó, eu tenho grana. Quer o Michael? É tanto. Não quer? Ele vai ficar aí, eu pago o salário, não tem problema. Essa é a realidade dos sheiks por lá. Então, com esse nível de negociação, o Michael vai ficando cada vez mais longe do São Paulo ou de qualquer interessado do futebol brasileiro, né? Fica realmente um valor inviável para a maioria dos clubes. Deixa eu agradecer, passando aí na sua tela, a Ana Isabel, que deixou esse valeu no valor de R$2, ao Genivaldo, também valeu de R$2, e ao Henrique Bolsas Neto, que deixou esse valeu de R$5. Muito obrigado aos amigos que dessa maneira ajudaram a patrocinar o nosso último vídeo. O botão valeu, pessoal, arrastou o like pro lado, lá pertinho do compartilhar tem o valeu, o Pix do canal passando aqui, eu sempre venho agradecer a cada um que acredita no canal e ajuda dessa maneira. Mas eu não peço porque isso tem custo, o que eu peço é coisa de graça. E aí, se você, claro, achar que o canal merece, deixa o seu like, pessoal. O like faz com que o vídeo vá para mais pessoas. Dessa maneira você ajuda na sobrevivência deste canal, tá? Se possível, se você achar que merece pra caramba, aí você compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, tudo que você tiver, porque isso ajuda também muito o trabalho. E claro, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ativando as notificações. O link fixado no nosso comentário primeiro aqui é da PagBet, uma das nossas patrocinadoras. Aliás, agradecer aos nossos patrocinadores também. Desejar que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. E ó, aqui aparece card de outros canais que eu tenho. O canal Fala Jesus, que é outra área que eu atuo, desenvolvimento pessoal, vê se te interessa, tá? E tem o canal Léo Jesus Esportes, que a gente fala muito sobre São Paulo, mas voltaremos a falar de outros clubes também. Vai mudar um pouco a característica do outro canal, mas você, São Paulino, vai ter praticamente todos os dias notícias do Tricolor por lá também. Então esteja inscrito no canal Léo Jesus Esportes. Da minha parte, agora sim, repetindo, mas nunca é demais, bênçãos de Jesus para vocês. Eu me mando até daqui a pouco nas mídias por aí. Tchau!